um escritor mineiro que gosto muito, escreveu um texto que se chamava A Terceira Margem do Rio. Mas quando nós olhamos o rio, nós só vemos duas margens, não é verdade? Não há uma terceira. E aí está a beleza do conto de Guimarães Rosa, porque o autor, ele insinua a vida a partir de uma outra realidade que a gente não consegue ver. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. E aí você entrou no coração do cristianismo. Porque Jesus está falando sempre de uma terceira realidade que supõe o crescimento, que supõe o amadurecimento, que supõe uma visão mais aguçada, menos comum, menos superficial. Porque Deus não mora na superficialidade. E é por isso que a felicidade é um poço profundo, que tem que se fazer esforço, assim como na roça, eu me lembro, lá no interior de Minas Gerais, para a gente retirar água de qualidade, nós precisávamos cavar muito, e os poços, quanto mais profundos eles eram, maior era a qualidade e a pureza da água que se retirava ali. E no momento de retirar a água, o esforço de jogar o balde, de fazer toda aquela força para que a água pudesse vir, quanto mais pesado estava aquilo ali, significava que maior profundidade a água estava sendo retirada. E a gente não se importava, fazíamos o esforço, ficávamos ali algum tempo para que aquela água pudesse vir. E quando ela vinha, a alegria de vê-la tão pura, tão cristalina, porque valeu o esforço, valeu o tempo do esforço. Compreender as bem-aventuranças, esta felicidade que Deus nos propõe, através da boca de seu Filho, não é uma felicidade que vem da noite para o dia, nem tampouco é um amadurecimento que vai acontecer da noite para o dia. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Por isso a bem-aventurança, ela no primeiro momento o texto apresenta a parte que é o sacrifício, para depois mostrar a consolação. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez hoje na sua vida, você que me acompanha agora, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele, senão a decepção. O Evangelho nos insinua o tempo todo e nos diz com muita clareza o tempo todo que só pode vencer aquele que soube lutar. Eu fiquei sabendo uma história linda. Uma professora de biologia uma vez me disse que uma cigarra, para cantar, antes disso, ela tem que passar 1 ano na solidão da terra, vivendo todo o processo da metamorfose, todo o processo da transformação. Uma cigarra para cantar um dia inteiro até morrer, que é o tempo que dura a vida de uma cigarra, ela precisa de cultivar-se durante 1 ano debaixo da solidão da terra, sozinha, vivendo o processo de tornar-se cigarra até romper da terra e cantar até explodir. Por isso que todas as vezes que nós escutarmos uma cigarra cantando por aí, leve em consideração que aquele bichinho se preparou muito para fazer o que ela está fazendo.
Canta 2, 3, 4 horas, não sei. Não sei qual é o tempo de duração de vida de uma cigarra. Um dia só, talvez até menos que isso. O canto de um dia é a expressão do preparo de uma vida inteira. Bem-aventurada a cigarra que passa a solidão da terra, que suporta o peso da solidão, porque dela será o canto, dela será a melodia. Se hoje nós pudéssemos parafrasear o Evangelho, só para a gente poder entender o que significa a bem-aventurança de fato.